tema dessa noite é as consequências do pecado. Não, mais alto, fala, as consequências do pecado e a graça de Deus. Amém? As consequências do pecado e a graça de Deus. Depois que nós começamos a ensinar sobre o Evangelho da Graça para essa igreja aqui, eu nunca preguei essa mensagem aqui, Harley. Nunca preguei, é a primeira vez que eu vou pregar. Nós começamos a ensinar o Evangelho da Graça. Mas pastor, a igreja mudou de visão? Não, nós tivemos revelação do Evangelho do Senhor Jesus, da graça, que é Ele, né? Aí o que acontece? Como que nós fazíamos? Não é que nós era culpado não, né, Harley? E todo mundo faz isso. Nós colocou tudo num saco só. Imagina aqui um saco. Um saco aqui na mão do pastor. Colocou o Velho Testamento dentro, Guilherme, Letícia, e colocou o Novo dentro e sacudiu. E tudo que aparecia lá nós queríamos seguir. Isso aí, irmão, deixou a pessoa doida, sabia? Deixa a pessoa louca. A pessoa fica doida. Fica esquizofrênica. Porque uma coisa é uma coisa. Fala comigo. Uma coisa é uma coisa. Fala, lei é uma coisa. Fala, graça é outra coisa. Agora, essa igreja aqui é uma igreja poderosa porque ela foi livre da lei. Você não precisa seguir a lei mais, irmão. Você precisa seguir a palavra de Jesus. Então, as consequências do pecado e a graça de Deus. Romanos capítulo 6, verso 1, 2, diz o seguinte. Olha só. O apóstolo Paulo começa dizendo: que diremos, pois? Uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Para que a graça seja maior? Ele fala no verso 2, de modo nenhum, fala comigo, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o que o apóstolo Paulo falou. Aí bora lá no Velho Testamento, que também tem graça também no Velho Testamento. Tem lei, mas o que é que você sabe? Que antes da lei já tinha graça. Amém, igreja? Lá no Velho Testamento fala assim, ó. Há um caminho ao homem que parece direito. O caminho, fala comigo, o caminho parece certo, mas o fim deles são caminhos de morte. Apenas parece direito, mas é morte. Então preste atenção, eu quero fazer uma introdução. Olha aqui para mim. Você não pode esquecer dessa mensagem. Quando as pessoas perguntar, pastor, como é que é essa questão, essa correlação do Evangelho da Graça e do pecado? Você vai aprender hoje, então você tem que aprender. É uma aula que você nunca pode esquecer na sua vida. Quantos podem dizer amém? Então vamos lá. Nós vivemos num tempo em que muitos pensam que por estarmos debaixo da graça, o pecado não tem consequência. Fala, mentira. Estamos debaixo da graça, só que o pecado existe e o pecado tem consequência. Eu preciso que você repita comigo. Fala assim, estamos debaixo da graça, mas o pecado existe e o pecado tem consequência. Entendeu? Mas a Bíblia nos mostra que o perdão de Deus é real. Sim ou não, igreja? Sim. Mas as consequências do pecado continuam existindo. Sim ou não, igreja? Sim. Entendeu? Então, olha para mim aqui, os irmãos. Deixa eu perguntar para os irmãos. Quantos ficou claro esse assunto aqui de introdução para você? Que nós estamos debaixo da graça, só que o pecado existe e existe consequência do pecado. Tudo certo até aí, igreja? Amém ou não amém? Está entendendo? Não tem problema de fazer confusão, não? Então, vamos pegar o pecado de Davi. O pecado de Davi com Batseba é um exemplo claro. Ele foi perdoado, mas ele colheu muitas dores. Deixa eu ver aqui, só para assim, dar uma medida no nível de conhecimento bíblico dos irmãos da nossa igreja. Quantos aqui já leu essa passagem que envolve o pecado de Davi com Batseba? E a história?
Olha, muita gente. Então, um aplauso aí para os irmãos mesmo, viu? Parabéns. Então, o pastor pode continuar tranquilo aqui, que você já entende. Precisa contar toda a história de Davi com Batseba, mandou matar Urias e papapá. Então, nós vamos ver de forma resumida. Então, vamos pegar o exemplo de Davi aqui. O pecado de Davi com Batseba é um exemplo claro. Ele foi perdoado, fala comigo, ele foi perdoado, mas ele colheu muitas dores. Fala comigo, dores. Irmãos, e quando a Bíblia fala, e quando a Bíblia fala que é dores, você pode ter certeza que é dor. É muita dor. Não é coisinha tranquila não. Sabia? Quando a Bíblia fala que é dor, então Davi colheu muitas dores. Então o tópico número 1 desse sermão dessa noite, o pecado escondido de Davi e sua exposição. Está lá nos textos de 2 Samuel capítulo 11, verso 1, 5 e 14 e 15. Não dá para ler tudo, eu vou ler só resumidamente para darmos andamento no sermão. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quantos sabem disso? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele caiu num grave pecado, fala grave. Foi adultério, fala comigo, adultério, assassinato. Ele mandou matar um dos seus guerreiros mais leais e tentou esconder, planejou, manipulou, mas Deus viu tudo. Irmãos, por que eu coloquei aqui um dos guerreiros mais leais? Pense numa pessoa leal aí na sua vida aí. Um homem ou uma mulher leal. Urias era mais, Paulo. Viu, Tony? Fred, Urias era mais. Pense num homem leal. Só para você ter uma ideia. Urias, ele levou a própria carta da morte dele. E ele nem teve, era tão leal que ele nem abriu a carta. Pensa, Sirlene. O homem pegar a carta, você leva. Olha que os homens aqui de lealdade. Você pega essa carta e leva, entrega lá para Joabe. Você não acha que era Joabe, né? O líder do exército de Davi era Joabe. Você entrega para Joabe e Urias. Aí o que ele podia? Se fosse nós, né? Não, vou dar uma olhadinha aqui. O que está escrito nessa carta? Você sabe o que estava escrito na carta? O próprio Urias pega ele, coloca ele na linha de batalha mais dura, dá uma recuada no exército e deixa o povo matar ele. Pensa, irmão, como o trem foi trágico. Ele estava com essa carta na mão, irmãos, ele levou essa carta lá para o comandante. Estava lá na linha de frente, tanto que o cara era leal. Então, é ruim, né? Falar esses três de Davi, eu não gosto não, porque o Davi é um cara muito legal, eu gosto de muita parte boa dele. Mas tem que falar, né? Não tem jeito, né? Essa parte é ruim, não é, irmãos? Falar das pessoas é ruim, né? É melhor falar do nosso pecado mesmo, né? Nosso pecado não. Mas o que acontece? Deus perdoou Davi. A exposição da palavra hoje não é para julgar o pecado de Davi. É para você entender a consequência do pecado, amém? Então Davi fez isso. Aí ele escondeu, ele planejou, ele manipulou. Mas tem um detalhe. Fala comigo, Deus vê tudo. Aí que está a questão, irmão. Lição, o pecado escondido pode ser ignorado pelo homem, mas nunca passa desapercebido por Deus. Deus perdoa o pecado, sim ou não, igreja? Porém o pecado tem graves, não fala bem alto para sair aqui no YouTube, consequências, entendeu? O pecado tem consequências. Ah, mas porque agora tem o evangelho da graça, pode tudo, e pode, quem falou que não pode? Só que tem consequência. Irmão, o negócio de pode tudo, deixa eu te falar para você. Você ficar tranquilo na Bíblia, né? Pode tudo desde lá de Gênesis. Lá no Éden pode tudo, viu? Desde lá quando Deus criou o homem falou assim, ó. Criou homem, mulher e falou assim, ó. Vocês fazem isso aqui tudo, só não pode isso.
tinha uma restrição, né? Só não pode isso. Pode tudo não, né? Só não pode do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus deu escolha para o homem. Aí como que continua hoje? Continua o seguinte, pode, porém tem consequências, você faz suas escolhas, quando estou entendendo. É a escolha que nós fazemos, entendeu? A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 4, verso 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, diga aleluia. Olha irmãos, o diabo, ele cega, o pecado engana, e as consequências chegam. Repita essa frase comigo. O pecado cega, o pecado engana e as consequências chegam. O diabo engana como pastor? O diabo engana, ele fala assim, ó, ninguém vai saber do seu pecado. Ele consegue enganar a gente, sabia? Ele fala assim, ninguém vai saber, pode dar andamento, pode dar sequência, ninguém vai saber. O negócio é, ó, rapaz, você faz um negócio tão bem feito que ninguém descobre. Davi fez bem feito. Só que o que acontece? Dá ruim. Entendeu? E o diabo, ele é um incentivador para nós pecarmos. Não faz, vai dar nada não. Fica tranquilo. O diabo engana dizendo, ninguém nunca vai saber. Pode ir em frente com esse pecado. Pode ir em frente, tem consequência não. É com conversa de pastor, o pastor fica, ó, barulhando sua cabeça, vai, não, vai. Irmão, deixa eu te falar, essa é a voz do diabo, não é de Deus. Deixa eu te falar para você, tem consequências sim. As consequências são graves. Infelizmente nós temos que falar isso aqui, amém irmãos? Sim ou não? Tem consequências, elas são graves. Então, deixa eu te falar uma coisa. O perdão de Deus é real, mas as consequências existem. Fala comigo, o perdão de Deus é real, mas as consequências existem. Então vamos ver na palavra de Deus. 2 Samuel capítulo 12, verso 13 e 14, o perdão de Deus. 2 Samuel 12, verso 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, Davi, não morrerás, Davi. Então o que Deus fez aqui? Fala comigo, perdoou. Deus estava perdoando. Agora as consequências. Deus perdoou Davi, sim ou não, igreja? Mas e as consequências? No verso 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu, certamente morrerás. Então, o filho de Davi, com Batseba, do pecado, qual foi a consequência? Ele morreu. Mas ficou só aí? Fala assim, infelizmente não. Fala comigo, ficou só aí? Fala, infelizmente não. Aí o que acontece? O profeta Natã confronta Davi de novo e fala assim, ó, ele confessa, pequei contra o Senhor. Deus perdoa Davi, mas deixa claro, a espada jamais se apartará da casa de Davi. Olha a consequência aí, meu irmão. Fala comigo, a espada jamais se apartará da casa de Davi. Irmãos, e quando você vai lendo a Bíblia com essa ótica, você vê tanto que Davi sofreu. Não foi brincadeira não. O negócio foi tenso. Entendeu? Irmão matando irmão. Pecado sexual no meio dos irmãos, porque ele tinha filho com outras mulheres. Só para você ter uma ideia da gravidade das consequências. Quantos aqui sabem que Absalão foi filho de Davi? Você sabe o que Absalão fez? Consequência dos pecados. A espada jamais apartará de sua casa. Isso é espada, viu? Absalão aliciou parte do povo de Israel contra o pai dele, uma rebelião, e o próprio filho dele expulsou o pai dele da cidade de Jerusalém, que é Davi,
E Davi teve que fugir de Absalão, porque o filho queria matar o pai. Fala se isso não é desgraça, irmão. Fala se isso não é desgraça. Total. O filho queria matar pai, por causa do pecado. Lá atrás. Aí fala assim, lá atrás, volta. Aí você liga as consequências. Espada, tristeza, morte. E vai assim. Ó, irmãos, pastor Davi foi rei, foi de boa. Não foi de boa. Entendeu? Então nós estamos falando da questão do pecado. Tem consequências. Olha só. A graça, fala comigo. A graça perdoa. Toda igreja, repita, abra sua boca. Diga, a graça perdoa. Mas não apaga as consequências naturais dos nossos pecados. Viu, meu irmão? Então nós estamos aprendendo a cada dia, tendo revelação de Jesus, do Evangelho da Graça. Entenda isso, não anula. Nós fomos lá, se nós pecarmos, nós vamos pagar vou ter que pagar o preço daquele pecado. Deus perdoa o pecado, mas nem sempre remove as cicatrizes. As cicatrizes são as consequências. Tópico de número 3. Agora vamos falar assim, pastor, o senhor começou falando do pecado, agora eu vou falar do Evangelho da Graça e o pecado, para me entender, senão eu não entendo como é que vai ficar nós nessa parada, na fita. Amém? Vou te explicar agora. A visão do Evangelho da Graça, segundo Paulo, sobre o pecado. Começa com a palavra. Vamos pecar porque estamos debaixo da graça? O apóstolo Paulo fala, de maneira nenhuma. Então eu vou fazer a pergunta, vocês vão responder a resposta, tá? Vamos pecar porque estamos debaixo da graça? De novo, agora toda igreja lá atrás, ó. Vamos pecar porque estamos debaixo da graça, igreja? De maneira nenhuma, não estamos livres para pecar. Paulo ensina que a graça não é uma licença. Ei, olha para mim, olha esse termo, licença. Guarda esse termo aí na sua mente. O apóstolo Paulo ensina que a graça não é uma licença, que nós estamos debaixo da graça, não é licença para pecar, mas sim o poder de Deus para viver livre do pecado. Diga aleluia. Então fala comigo. A graça não é uma licença para que eu venha pecar, mas é o poder de Deus para que eu fique livre do pecado. Romanos 6, 1, 2, o apóstolo Paulo aqui, ó, descrevendo sobre a questão do pecado, sobre nós vivemos debaixo da graça. Ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Erga sua mão, fala assim, ó, uma confissão de fé. Erga sua mão e fala assim, eu estou morto para o pecado. Agora fala assim, ó, eu estou dizendo isso, eu estou afirmando isso, porque a Bíblia diz que eu estou morto para o pecado. Uai, pastor, então baixa a mão, mas e esse negócio de eu ficar com vontade de pecar e as tentações, como é que faz? Vou te falar uma coisa sobre a tentação. É um fato que nós temos que lidar com ela até a nossa morte. Sabia, irmãos? É um fato. Mas você vai declarar assim, ó, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que eu tenho na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que morreu por mim e se entregou por mim naquela cruz. Quantos podem dizer amém? Porque o pecado vai te tentar. Você vai ser tentado, eu sou tentado. Deixa eu te falar, pergunta aí, ó, pastor, quando que vai acabar a tentação? Não vai acabar, vai ter nossa morte. Como que vence a tentação? Com a graça de Jesus Cristo, através da palavra, da fé. Irmãos, ó, nem Jesus foi poupado de ser tentado. Você acha que o inimigo das nossas almas vai nos poupar, Hardy? Vai nos poupar, Joel? Então olha para mim, pastor. Ah, mas agora eu estou em situação difícil. Não, você está em uma situação favorável. Vou te falar por quê. A graça nos responsabiliza com maturidade espiritual. A graça de maneira alguma avaliza o pecado em nossas vidas, irmão. Fala comigo, a graça de Deus não avaliza. O
que é isso? Ela não fala assim, ó, não, você pode pecar, pode, vai fazendo aí que não dá nada não. A graça não é para isso. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que o apóstolo Paulo está falando para nós, para a igreja? Não reinar. O que é reinar, irmão? É governar. Fala comigo, reinar é governar. Nós não podemos deixar o pecado governar a nossa vida, tomar o governo. Uma pessoa sem Cristo, o pecado tem governo sobre a vida dela? Sim ou não? Claro que tem. Agora, uma pessoa que tem Jesus, nós temos que nos posicionar, que o apóstolo Paulo fala assim, ó, não reine, não permita o governo do pecado na sua vida. Uma hora você pode pecar, fale, você é falho, mas o pecado não pode governar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Irmão, essa palavra concupiscência até é difícil de pronunciar, né? Vou te explicar o que é. Sei que os irmãos sabem, mas é bom repetir para lembrar. Olha para mim. Concupiscência é o desejo exagerado da nossa carne. Desejo exagerado dos nossos olhos. Entendeu? Pastor, me dá uma ilustração mais clara. Cobiça, inveja, maldade, tudo isso é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. É qualquer desejo exagerado da carne, a nível sexual e a nível também de outros níveis de relacionamento. Porém, tem pessoas, irmãos, que é extremamente maldosa, invejosa. Então, há concupiscência da inveja na vida dela. Entendeu? Então, só que Deus tem uma saída. Verso 14, fala, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Você pode repetir comigo? Fala assim, o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou debaixo da lei, mas da graça de Deus. Diga aleluia. Tópico de número 4. Alertas do livro de Provérbios sobre o pecado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Um dos livros, para todos os irmãos aqui da igreja, mais instrutivo em todas as áreas. Eu não conheço, a toda a Bíblia é importante, mas não tem um livro mais instrutivo em todas as áreas do que Provérbios na nossa vida. Sabia? Provérbios é um livro extraordinário. Leia Provérbios toda semana, todo mês, todo dia se precisar. É extraordinário. A respeito dos Provérbios fala assim, ó, Provérbios 6, 27. Pode alguém colocar fogo no colo sem queimar a roupa? Falando a respeito de desejos sexuais. Esse texto fala disso. Pode alguém colocar fogo no colo sem queimar a roupa? Provérbios 6, 27. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final é caminho de morte. Parece direito, mas o final dele vai gerar morte. Entendeu? Então, meus irmãos, que o Espírito Santo ajude a mim primeiro, todo dia eu peço, e ajude você a vencer o pecado, a concupiscência. Porque olha aqui, ó, presta atenção. Você, olha para mim, será tentado nas áreas onde você tem mais fraqueza. Ponto. Eu serei tentado nas áreas que eu tenho mais fraqueza. Então, o que você deve fazer? Vigie mais nessas áreas, irmão, irmã. Vigie mais, é as áreas onde você tem mais fraqueza. O inimigo, deixa eu te falar, não é onisciente, quando sabem. O diabo, pastor, às vezes eu não tenho que fazer pergunta, às vezes não vai perguntar sem responder. O diabo sabe os meus pensamentos? Não. O diabo sabe o que eu penso? Não. Agora deixa eu te falar, o diabo tem
muitas entidades e ele tenta mapear os nossos atos comportamentais. Certo? O diabo, ele mapeia os nossos atos comportamentais. Então ele vai mapear porque eles não é onisciente, né? Então os demônios, os anjos estão ao redor. Os demônios estão ao redor, você que fica mapeando. Aquele irmão ali, ó, a facilidade dele e dela, xinga demais. Xinga demais, xinga absurdo. Xinga demais. Aí o inimigo sabe que a fragilidade, e onde ele vai atacar é na brecha. Eu vou falar em xingar uma vez, eu tive uma experiência. Fui chamado por uma família, pastor, socorre aqui, vem cá. A pessoa que está passando mal, eu falei, o que ela está passando mal? O que aconteceu com ela? Ela está passando mal, tá espiritualmente envolvida com alguma coisa aqui. Aí eu fui lá, né? Bem, de forma bem, se o senhor me ajuda, não sei o que se trata, o que está acontecendo. Aí eu fui lá, irmão. Cheguei lá, a pessoa estava sentada, estava possessa, endemoniadíssima. Aí eu falei, Senhor, meu Deus, o que eu faço com esses negócios aqui que eu nem sei? Mãe, na vida da gente, você sabe nem o que faz, Leandro. Eu falei, Senhor Jesus, que parada é essa que o Senhor me colocou, Paulo? Mas assim, Deus é tão gracioso, nós, assim, na nossa limitação, na nossa humanidade. E eu fiz assim uma pergunta para a entidade. Você não deve entrevistar a entidade não, viu? Não precisa não. Entrevistar demônio não. Eu falei assim, por que você está aqui? Só falando desse negócio de xingar, né? O diabo mapeia a pessoa. O que você está fazendo? Primeiro eu cheguei e falei assim, ó, eu não vou sair daqui. Eu entrei aqui e eu vou matar ela. Isso é certeza, eu vou matar. O que você está fazendo aqui? Eu vou matar. Agora me fala, por que você está aqui? Ela não para de me chamar. Ela não para de me chamar. Ela me chama o tempo todo. Eu falei, o que ela te chama? Ela falou assim, eu sou a desgraça. A entidade falou. Então, meu irmão, você é crente. Fala essas coisas não. Desgraça, desgrama, capeta, demônio. Sai dessa boca não. Entendeu? Essas coisas ruins. Quando você fala um trem desse, você está chamando a entidade. A entidade entrou ali, né? Aí pela graça de Deus, em nome de Jesus, nós expulsamos o demônio dessa pessoa. Agora, eu tenho notícia dela que ela está bem, até hoje. Graças a Deus, para a glória de Jesus. Dê um aplauso para Jesus. Então, outras pessoas têm a fragilidade de reclamar. Ei, reclama, nada tá bom para ele e para ela. Reclama. O inimigo está mapeando. Reclama. Não, mas tá ruim. A vida tá ruim. Eu tô ruim. A mulher tá ruim. O filho tá ruim. O funcionário está ruim, o carro está ruim. Você pode pôr gente na vida da pessoa dos quatro cantos. Ninguém serve para a pessoa. Meu filho, meu irmão, você está sendo mapeado. O inimigo vai te atacar nessa área. Chama murmuração, reclamação. É uma energia negativa, diabólica, que não vem de Deus. Você é de Deus. Põe na sua cabeça. Você é de Deus. E você fica invocando, emanando energia das trevas, para quê? Para que você fica fazendo isso? Nossa, pastor, agora eu fiquei até arrepiado agora com essa pregação. É para você ficar arrepiado mesmo. Tem crente que faz isso. Nada tá bom, meu filho, para ele, para ela. Nada tá bom. Marido não tá bom, a esposa não tá bom, o filho não tá bom, a igreja não tá boa, a célula não tá boa, a empresa não tá boa, o trabalho não tá bom, o chefe não tá bom, reclama de tudo. Vou falar para você. Você é um candidato à derrota. Continua desse jeito, o inimigo não vai te perdoar. Deus perdoa, o inimigo não. Entendeu? Então são pecados, né? Que nós temos que vigiar, murmurar, reclamar. Levanta, irmão. A Bíblia fala assim, ó.
em tudo dai graça. Porque é em tudo, até quando não estiver bem. É difícil você dar graça quando as coisas não vai bem, sim ou não? É difícil. Mas a Bíblia está falando para os cristãos, não é para gente que não é crente não, irmãos. Entendeu? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus. Então pare de reclamar, entendeu? Pare de reclamar, porque o inimigo vai arrumar uma situação. Se você não parar, pastor, o inimigo entra em crente? Boa pergunta, né? Acredito que você tem o Espírito Santo, ele não pode possuir você não. Mas se você ficar reclamando, dando brecha, ele pode arrumar um punhado de problema para a sua vida. Quantos entendem? Então, entendeu, irmãos? Faz essas coisas. Levanta, dá graças a Deus. Tem dia, vou falar para você na nossa vida, tem dia que é dia mau. A Bíblia fala que tem dia que é dia mau. Tem dia que não dá certo as coisas. Tem hora que não dá jeito, não funciona. Mas fala assim, não dá força. Então se você não consegue dar graça, então não reclama, fica quietinho, fica calado. A palavra da semana passada foi o quê? O poder do... Então às vezes você não estragar o velório, eu estou brincando. Você não estragar a situação, você não fala nada. Fica calado. Sei que é difícil ficar calado. Não reclama. Agora quando você puder dar graça, dê graças a Deus, amém? O pecado tem aparência agradável, mas as consequências são dolorosas, irmãos. O livro de Provérbios ainda nos mostra que sabedoria é temer a Deus e fugir do pecado. Fala assim, temer a Deus, fugir do pecado. Davi foi perdoado, sim ou não, igreja? Sim? Deus perdoou Davi? Mas ele enfrentou guerras dentro da família, desastre, decepções, morte dentro da família, o filho querendo matar ele, entendeu? Ele viu, você viu tão violento que foi? Absalão desceu para matar o pai, mas Deus tem uma aliança com Davi muito forte. Um negócio, vou falar para você, quando Deus estabelece uma aliança com o homem, é difícil, Deus não quebra. Absalão desceu para matar o pai dele, e tinha gente poderosa para matar o pai dele. Só que os homens que andavam com Davi eram homens treinados na guerra. E até um conselho foi dado para o senhor, Absalão, você cuidado que você vai fazer. Seu pai é homem de guerra. Fala glória. Davi era um homem de guerra, sabia tudo, Clispa. Falou, cuidado. Onde você vai tentar isso aí? Seu pai é homem de guerra. E os homens que andam seu pai são homens experientes na guerra. Só que Absalão estava doido, né? Estava louco, estava endemoniado. Matar o pai, pensa. Deus falou assim, vai. Vou te colocar na mão dos guerreiros ali fraquinhos. Só que foi, irmão, deu errado. O exército de Davi acabou com o pessoal que desceu com Absalão. E Davi pediu assim, quantos lembram dessa passagem? Você luta lá, para Joabe, né? Os guerreiros de Davi, os guerreiros, os generais eram valentes, mas tem base não, eram homens esquisitos. Davi pediu assim, por favor, não faz mal, poupa o menino Absalão. Ele gostava dele, apesar de ele querer matar o pai, ele falou assim, poupa. Só que tem um detalhe, de Deus já estava determinado, não vai viver não. Pediu para poupar, só que os guerreiros de Davi, por permissão de Deus, flechou Absalão, cerrou. Davi chorou, você vê, teve morte, mas tudo isso por causa daquela situação lá, com Batseba, e ele mandou matar Urias, irmãos. Então é consequência, fala consequência. Então, irmãos, é o seguinte, o inimigo sempre vai colocar assim, o pecado, banquete para nós, não dá nada não, pode ir que está tudo certo, só que não dá errado, viu? Então, as consequências são graves, viu? O Evangelho da Graça nos ensina a viver com temor, sabendo que Deus perdoa, mas Deus não compactua com os nossos pecados.
Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala amém. Então, reflexão final. Você tem vivido como se a graça fosse licença para pecar? Você tem vivido dessa forma? Você tem vivido, pastor, eu aprendi o evangelho da graça, só que eu entendi que eu tenho licença. Você pode, só que tem detalhe, tem consequência grave. Se a resposta for sim, cuidado, as consequências, elas chegarão mais cedo ou mais tarde. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Então, meus irmãos, entenda, a graça é boa, entendeu? Mas enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, nós temos que lutar contra o pecado, mas na dependência completa do Espírito Santo e da palavra de Deus, entendeu? Nós não podemos viver uma vida licenciosa, falhar, uma hora ou outra a gente vai falhar, que nós somos seres humanos, sim ou não? Entendeu? Deus vai, agora sim, você com essa mensagem, entenda, que o evangelho da graça de Jesus, ele é perdoador, mas ele não licencia o pecado. Aí se eu pecar, pastor, peca, mas vai ter consequência, tá bom? Então cuidado, as consequências são graves, tá bom? Então essa é a mensagem que eu preciso compartilhar com a igreja. Eu não tinha pregado essa mensagem depois que comecei a compartilhar o evangelho da graça, e semana que vem tem uma palavra poderosa para você. Cada semana, irmão, é uma semana de edificação na sua vida. Cada semana você fica mais forte em Deus. Cada semana você aprende mais. Cada semana você é edificado. Assim é o corpo de Cristo, a igreja. Amém?